Olá, boa noite, meninos e meninas que assistem ao canal. Olha, eu hoje ia gravar novamente a partir da minha cozinha para vos mostrar o resto dos ingredientes que eu uso na minha reeducação, que eu usei na minha reeducação alimentar e que fazem parte da minha alimentação no dia a dia, tirando de algumas exceções, como foi o caso de hoje, foi o dia da minha refeição, que costumam chamar o dia do lixo, e a minha chama a minha refeição do lixo. Então é assim, em primeiro lugar, quero dizer-vos e agradecer-vos por estarem a inscrever-se mais pessoas no canal e por estarem a assistir os vídeos. Eu tenho reparado que as pessoas que têm assistido aos anteriores possivelmente vão assistindo à medida que têm tempo, mas têm assistido aos vídeos anteriores gravados por este assunto. Os outros, já não estou a falar de outro tipo de vídeos, mas só da reeducação alimentar. E este último vídeo ainda não tem as visualizações todas dos outros, mas creio que vai a essas ou então ainda mais. As coisas no YouTube são com o tempo e não de um dia para o outro, nem passado uma semana, nem duas, nem um mês, nem dois, às vezes. Então é assim, e eu pretendo levar esta luta adiante porque eu vejo cada vez mais pessoas desanimadas consigo mesmas. As pessoas vêm às redes sociais postar que os outros devem ser felizes, os outros devem fazer isto, os outros não devem deixar de lutar, os outros devem acreditar em si, mas na realidade a gente vê pessoas que não acreditam em si, não acreditam que são capazes, continuam a fazer as mesmas coisas dia após dia, mês após mês, ano após ano. E em princípio, em primeiro lugar, peço desculpa, mas o dia hoje também não foi fácil. E em primeiro lugar, pela perda de peso, que às vezes pessoas que falam assim, olha, se tens tanta força e tanta coragem para dar aos outros, porque é que tu. É chato ter que falar isso, mas é verdade, porque é que tu não utilizas essa força que tu dizes que tens para fazeres de ti próprio uma pessoa diferente, não é? Ninguém, não venham com histórias, porque ninguém se sente bem, apesar de 90 nem 100 quilos, nem 80 e tal. Uma mulher com 1,50m, 1,60m, 1,50m e tal, 1,60m, 1,67m, 1,70m, que a gente olha e parece uma bolinha, e às vezes as pessoas perdem ali uns 10 ou 15 quilinhos e pensam que já estão elegantes, porque entretanto vêm-se com uma imagem diferente daquela que estavam antes, mas não, e é isto, não é uma questão de crítica, é uma questão de apelar à tua saúde. Então, como hoje não tive condições para estar na cozinha porque está a ser utilizada, e isto já é um bocadinho tarde para estar a gravar depois dessa hora, eu quero deixar aqui o meu depoimento de como é que foi o início da minha dieta, da minha reeducação alimentar. Eu tenho sempre a tendência de chamar dieta, mas isto não é uma dieta. Quero chamar a atenção para vocês que façam algum tipo de alimentação diferente daquilo que estão habituados, para consultarem sempre o vosso médico. E além disso, vocês devem medir os vossos níveis hormonais, porque isso é um caso muito sério. As pessoas às vezes têm problemas de tiroide e, na maior parte das vezes, e o descontrole de peso ainda é maior quando começam a ter problemas de tiroide. E os problemas de tiroide podem vir do excesso de peso, podem vir do descontrole alimentar, entre os nutrientes que ingeres. E então tens que. O melhor é consultar um médico antes de. Temos que ter um bocadinho de pensar, né? E ter um bocadinho de sabedoria. Consultar um médico antes de começar qualquer tipo de educação alimentar, seja lá o que for, a nível de alimentação, para saber primeiro o teu estado de saúde. Não estou a falar para pessoas que têm 5 ou 10 quilos a mais, mas pessoas que têm 20, 30, 40 ou mais quilos a mais. Existe muita gente, infelizmente. Mas a primeira coisa, então, que foi o início da minha dieta, foi quando eu dei conta que estava com o peso a mais, e não era 1 quilo nem dois, eu estava obesa. Vocês vão se rir porque olhavam para mim e não notavam, mas na realidade as contas feitas a nível nutricional davam obesidade, e era uma questão de obesidade já a passar daqui a dias. Poderia passar para a obesidade mórbida, uma pessoa com mais de 10 quilos a mais do que o que devia. Querida filha, por mais que tu queiras pensar que és normal, não és. Pronto, eu também fiquei chocada com essa conversa quando me disseram, e quando eu vi no papel aquilo que saiu, e fui fazer contas, e em qualquer lado que eu fazia as contas com qualquer tabela que fosse, dava sempre obesidade, e a realidade é essa. Então eu levei esse choque, mas já contei em alguns vídeos aqui a vocês,
E então, o que é que eu fiz? Eu decidi que a partir daí queria mudar de vez. Isso é muito importante. A partir daí queria mudar de vez. E foi aquilo que eu falei no vídeo anterior, que é tu focaste em vez de fazeres uma alimentação à vontadinha e depois de vez em quando comeres alimentos de forma regrada, tipo cozidos, grelhados ou passados na frigideira com salteados, mais digamos assim, com pouca gordura, com pouco azeite, com pouquíssimo. Em vez de fazeres isso assim dessa maneira, faz ao contrário. Começa a dedicar-te a comer bem, com cozidos grelhados e coisas com pouco azeite. Aprende algumas receitas culinárias que eu também quero trazer aqui, que eu já disse, sobre receitas fit. E aprende receitas fit. Fit o que é? Não é ficares com fome. É fazer as coisas com outro tipo de ingredientes para não ficar com gordura a mais. Fazer as coisas com outro tipo de condimentos para não te levar tipo massas de tomate ou coisas que te ponham açúcares a mais e não sei o que e vá desencatar mais gordura ainda no teu corpo. E então é essa coisa que tens que fazer. E depois é assim, com esse tipo de sabedoria que tu vais adquirindo e tu vais experimentando e relacionando com o teu corpo melhor, tu vais conseguir chegar a uma altura que tu comes de forma muito saborosa, até mais saborosa, até para já porque os alimentos vão começar a saber melhor. E além disso, tu comes de forma muito saborosa comparado com aquilo que comias antes. Tá. Mas pronto, isto foi um pequeno apontamento e agora então como é que foi o início a seguir a quando ele vê aquele baque de estar com praticamente 70 quilos. Eu tracei, para já isto foi antes do Natal e eu disse que no Natal não valia a pena começar educação alimentar nenhuma, reeducação alimentar nenhuma, porque eu ia me perder entre um doce e outro e, e ia acabar por levar outra vez as coisas, em vez de ser bom porto, ser outra vez a naufragar. E então não fiz, no Natal não fiz qualquer tipo de educação alimentar, comia à vontade, mas olha, para terem uma pequena noção, eu levei um susto tão grande que nem no Natal estive assim muito metida em doces. E para já, um conselho que eu dou a vocês e que eu tenho tomado para mim é que doces não são para se ter connosco, doces são para se ter fora de casa. Doces, gorduras, salgados, porcarias, lixo. Essa alimentação, isso não é alimentação, isso é lixo. Esse lixo é para estar fora de casa. Entra em casa uma altura tu realmente necessites. Tenta, quando isso entrar em casa, entrar em pequenas doses, que hoje em dia já se compra coisas dessas em pacotinhos muito pequeninos. Se precisares ter algum tipo de bolachas contigo, com doce, com açúcares, leva em pacotinhos. Tu até podes fazer daqueles pacotinhos que se compram passantes, levar lá 3 ou 4 bolachinhas separadas em doses individuais para tu comeres ou durante a manhã ou durante a tarde. Tá? Mas então eu comecei assim, eu comecei por pensar que aquilo não era uma boa altura para começar e comecei a partir de, penso que foi fevereiro, quando já tinha passado festas de Natal, festas de início do ano, tudo mais, eu comecei a partir de fevereiro. Em fevereiro vocês já sabem que é aquela época em que já há malaçadas e eu adoro malaçadas. Então houve ali, no fim de semana antes de eu começar a reeducação alimentar, eu dei-me ao luxo de comer, não de forma a ficasse mal disposta, mas dei-me ao luxo de me despedir das malaçadas, de arroz doce, que eram coisas que eu ia ficar sem comer muito tempo e eu gosto muito. E então, isto para início de educação alimentar, não podes logo começar uma semana bem, na outra semana ires logo fazer um estrago, seja num, numa refeição só, seja em várias. Impossível, isto não dá certo. Porque depois tu próprio tu começas a não acreditar em ti. E então foi isso, foi esse o início da minha dieta que eu queria trazer hoje aqui para vocês, porque foi uma coisa pensada, estruturada, não foi assim amanhã deixo de comer ou amanhã vou comer só alface, como eu costumava fazer antes, fazia dietas de 2, 3 dias para perder 3, 4 quilos e até perdia. Sabem o que é que se perde nestas dietas? Perde-se água, perde-se inchaço e perde-se massa muscular, que é o pior
dessas dietas assim. É que tu, como não fazes, não te alimentas de carne, de peixe, de hidratos de carbono, etc., que o teu corpo precisa dessas coisas, e por isso é que eu digo que isto é uma educação alimentar, reeducação alimentar e não uma dieta. Deixas de comer essas coisas e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que elas vão ser necessárias ao teu organismo. Tu perdes realmente, mas tu perdes mais massa muscular do que gordura. Por isso é que a gente vê às vezes aquelas pessoas que fazem dieta e depois ficam com as pernas e os braços muito magrinhos e continuam cheios de gordura na barriga, à volta da cintura. Tá? E isso também não presta. Presta tu fazeres uma coisa de forma equilibrada, cortando as calorias que tu precisas, mas comendo sempre carninha, peixinho, hidratos de carbono, os hidratos leves, não os hidratos pesados. Que tenho vindo a explicar, não vou voltar a repetir, tá bom? Então é isso, olha, gostei muito da vossa companhia, estava mesmo a precisar de vir aqui. Eu posso estar num dia muito sobrecarregado, estar até ter tido algum tipo de aborrecimento, alguma coisa, para já eu sou sempre uma pessoa bem disposta por natureza, mas por natureza que Deus criou. Mas tenho os meus dias que alguém me chateia, ou não, eu sou humana, né? A nossa carne sente-se. Mas só de vir aqui falar um bocadinho para as câmaras, a minha energia muda, a minha boa disposição fica mais elevada, eu esqueço de tudo e fica aqui esse momento maravilhoso e gostoso com vocês. Então, deixa o teu gosto, subscreve o canal para estar sempre a par dos novos vídeos e ativa o sininho para receber as notificações. Comenta aí e compartilha o vídeo e comenta para eu saber se estás a fazer algum tipo de educação alimentar, de reeducação alimentar, eu estou com a educação, ou se estás a fazer algum tipo de dieta, ou já fizeste, ou tens estado de maluco e não consegues perder peso. Também se me quiseres mandar um e-mail, hoje não fica disponível porque eu agora não vou ter tempo de editar, mas amanhã vou editar e vou deixar aí Facebook, o Instagram, o meu e-mail, tudo isso, tá bom? Então, mil beijinhos. Obrigada mais uma vez por assistir e até ao próximo vídeo. Não desistas, tá?